Unidade 1. Produção, circulação e trabalho. Aula 1.2. Conteúdo: Iluminismo 2. Habilidade: analisar os pensadores iluministas e os métodos científicos no século XVIII. Muito bem, estamos de volta agora com vocês para essa segunda aula da nossa noite. É uma aula onde vocês poderão perceber todo o contexto do iluminismo de uma maneira mais específica, de uma maneira mais direcionada, fazendo uma análise dos métodos que eram utilizados em meados do século XVIII e também, necessariamente, uma análise mais trabalhada dos pensadores iluministas da época. Vamos agora aprender a aprender um pouco mais e, nesta segunda aula da noite, trataremos de uma forma mais específica, de uma forma mais básica, mais direta, dos reflexos desse iluminismo dentro do chamado século das luzes. Vamos aprender um pouquinho sobre quem eram esses déspotas esclarecidos, quem eram esses pensadores que levaram a proposta do iluminismo à Europa naquele momento e ao mundo. É nesse contexto que vamos novamente direcionar vocês para o que é basicamente e especificamente o iluminismo. É disso que nós estamos tratando e é disso que nós iremos agora, de fato, observar. Muito bem, estamos de volta agora e iremos observar um contexto de uma maneira generalizada do que foi essas ideias iluministas entre os séculos 17 e 18, basicamente. Na realidade, o iluminismo ele foi e caracterizou-se basicamente por um movimento de ideias que ocorreu na Europa entre a transição ali do século 17 para o século 18 e que influenciou praticamente todo mundo. Quando eu digo que o iluminismo influenciou todo mundo, basicamente eu estou me referindo ao contexto europeu e ao que ocorreu fora da Europa. A gente vai ter, por conseguinte, desdobramentos dessa perspectiva iluminista a partir de um contexto mundial, de um contexto generalizado. Para os iluministas, para os grandes pensadores iluministas, a razão ela era o valor supremo. Apenas por meio desta razão é que o homem em si, o homem do século XVII, do século XVIII, poderia alcançar a luz, poderia alcançar os esclarecimentos. Quando a gente fala em iluminismo, é no sentido mesmo de iluminar as ideias. É como se uma lâmpada acendesse na sua cabeça e você tivesse ideias iluminadas. Não necessariamente por um ser divino, mas pelo pensamento racional, que é o que basicamente caracterizava a perspectiva do iluminismo, principalmente no século XVIII. Para eles, a maioria das pessoas eram ignorantes, para esses pensadores, eram fanáticas por religião, e o iluminismo ele se contrapõe ao dogma religioso. O principal objetivo da ideologia iluminista é justamente essa contraposição à igreja, essa contraposição ao que a gente também caracteriza como absolutismo monárquico. Basicamente, em termos gerais, os iluministas acreditavam que a razão conduziria os seres humanos ao progresso e eles também iriam gradativamente se afastar da ignorância. Ou seja, o progresso, a ideia de progresso, ela estava intrinsecamente ali ligada ao pensamento iluminista de uma maneira mais geral, de uma maneira em que ela pudesse se consolidar. Isso aí é que existe no imaginário daquelas pessoas do século XVIII. E que eles iriam se afastar gradativamente dessa perspectiva de ignorância, dessa perspectiva de trevas, que permeou basicamente toda a Idade das Trevas, a Idade Média,
que já foi objeto de estudo lá na quarta fase, e com certeza vocês já viram. Essa crença fazia com que muitas pessoas, muitos líderes, né, principalmente líderes, né, que estavam ligados às ciências, cientistas, pensadores, tivessem um otimismo muito grande em cima dessa perspectiva do pensamento iluminista, do pensamento racional. Muitos até, de certa forma, acreditavam que Deus criou o mundo, mas quando a gente chega a partir do século XVI em diante, a gente vai ter uma mudança muito grande no pensamento da humanidade, porque a partir desse momento vamos entrar em uma fase chamada de pensamento antropocêntrico ou antropocentrismo. O homem ele vai passar a ser o centro do universo, e é dentro dessa perspectiva que os pensadores iluministas eles vão, né, massificar, começar a realmente dar ênfase à razão, né? A racionalidade ela vai se contrapor, ela vai se sobrepor à religião de uma maneira em geral. E é nesse sentido que o iluminismo também foi uma reação contra o que a historiografia classifica como antigo regime. O que é, professor, então, o antigo regime? O antigo regime ele está diretamente ligado às monarquias absolutistas, ou seja, pessoas que governavam ali, reis em sua maioria, com o chamado poder absoluto. Isso também, dentro do processo historiográfico, é conhecido como absolutismo monárquico, que nada mais ou nada menos significa o poder absoluto centralizado nas mãos de um monarca ou de um soberano, em particular, naquele momento, de um rei. Agora, para a gente se familiarizar um pouco com os principais pensadores daquela época, eu trouxe em tópicos alguns que foram importantes e que se destacaram. O primeiro dele é um inglês, chamado John Locke. Mais adiante eu vou especificar um pouco as obras também que foram importantes desses pensadores e adentrar um pouquinho, né, no pensamento de cada um. Tivemos também o Voltaire, que fazia parte, do pensamento iluminista francês. O Barão de Montesquieu era outro representante, dentro desse contexto. O Jean-Jacques Rousseau, que também, de certa forma, contribuiu muito com uma obra que nós veremos a seguir, chamado Contrato Social. É um ícone, inclusive, representativo do iluminismo na época. E o Adam Smith, que vai fazer parte de uma escola econômica que vai representar o iluminismo a partir de um ponto de vista, né, basicamente econômico. E para a gente ter uma noção um pouco mais específica acerca desses pensadores, acerca do pensamento iluminista de uma maneira em geral, eu preparei para vocês um pequeno vídeo para que a gente possa intensificar essas ações. Então vamos lá. O iluminismo. O século XVIII é considerado o século das luzes. Os pensadores iriam influenciar a organização social e política com suas novas ideias, onde a razão humana é fonte de todo conhecimento. Esse racionalismo surgiu no século XVII, com o método universal de pensamento racional e científico do francês René Descartes. Ainda neste século, Isaac Newton formula a lei da gravitação universal, procurando explicar a natureza de maneira racional. Na filosofia política, John Locke escreveu 2 tratados de governo e ensaio sobre o entendimento humano, lançando assim as bases do liberalismo. Os filósofos afirmavam que a sociedade ideal tinha que ser igualitária, onde a felicidade dos homens deveria estar acima de tudo. O mercantilismo, os monopólios, a desigualdade social, o absolutismo e a proibição do livre pensamento eram duramente combatidos pelos iluministas. Podemos citar como principais pensadores do iluminismo Voltaire, Rousseau e Montesquieu.
Além deles, defendendo o liberalismo econômico, os economistas Adam Smith, Turgot, Quesnay e Gournay. Contando com a ajuda dos filósofos e economistas iluministas, os franceses Diderot e D'Alembert escrevem a Enciclopédia, uma gigantesca obra com resumo dos conhecimentos humanos que iria divulgar as ideias do século das luzes. Agora que vocês puderam observar esse pequeno vídeo que nós preparamos para vocês com muito carinho, vamos observar um pouco o que foi essa enciclopédia. Aí no vídeo vocês podem perceber que foram citados alguns autores, algumas obras, e é nesse sentido que nós agora vamos dar ênfase, principalmente com os objetivos dessa enciclopédia. Na realidade, esse conjunto de obras que foi produzido na época por esses autores iluministas acabou sendo colocado, juntado em uma compilação denominada de Enciclopédia Filosófica. Essa obra ela foi caracterizada, idealizada e publicada por dois autores naquela época de grande expressão, o Denis Diderot e o D'Alembert. Ou seja, esses dois autores é que idealizaram a chamada Enciclopédia Filosófica, Enciclopédia Filosófica Iluminista. Isso aí vocês poderão tirar dúvidas na internet mesmo, ou em livros que porventura vocês tenham aí na sala de aula com vocês. Isso ocorreu em 1751, foi quando essa obra ela foi publicada. Ela era composta basicamente por 35 volumes, e com um total de 2.885 ilustrações. Levou aproximadamente 2 décadas, quase 21 anos, para ela ser finalizada, e o objetivo principal era reunir em uma obra todo o conhecimento produzido pelos iluministas naquela época e, consequentemente, divulgá-lo. Os elaboradores foram o Denis Diderot e o Jean D'Alembert, como eu já tinha citado aqui para vocês anteriormente, mas a obra também contou com a colaboração de outras pessoas. E quem eram essas pessoas? Eram justamente os autores iluministas da época, os principais autores da época que conseguiram realmente fazer a juntada daquele conhecimento que estava sendo produzido ali, principalmente no início ali, na transição do século XVII e para o século XVIII, numa época em que poucos sabiam ler. Isso é uma curiosidade. Hoje em dia, a grande maioria das pessoas sabem ler, sabem escrever, algumas bem, outras mal, mas naquela época o índice de analfabetismo era muito grande. A gente tem alguns exemplos de alguns países da Europa que não tinha nem traduções em sua língua materna. A Bíblia, em grande parte dos países, ainda era toda em latim. Então a gente tem essas particularidades dentro daquele momento, principalmente ali no nosso objeto de estudo, a segunda metade do século XVIII. Essa obra ela acabou tendo um grande sucesso. Ela acabou tendo vários volumes, várias edições, e foi uma obra que, apesar do momento, ali na transição, como eu falei, do século XVII para o século XVIII, ela foi bastante consumida, bastante adquirida, bastante lida. E, por incrível que pareça, para quem tiver curiosidade, ela é uma obra que ainda se mantém atual. Para quem tiver curiosidade de pesquisar na internet, vocês poderão observar que grande parte dos conteúdos e das obras que foram colocadas dentro da enciclopédia naquele momento, aquelas obras ainda permanecem atuais. Como nós veremos a seguir, no nosso Fazendo e Aprendendo, onde eu irei especificar alguns desses autores que publicaram dentro da enciclopédia e algumas dessas obras, os impactos necessários que essas obras trouxeram para a sociedade da época, tanto do século XVIII quanto do século XIX, e nessa fase mais contemporânea, a partir principalmente dos séculos XX e XXI, que é o momento atual, onde nós estamos. Vocês podem ter certeza
que dentro das obras que eu irei citar, vocês vão reconhecer muitas delas, pelo menos de ouvir falar, de ouvir dizer. E agora vamos, de certa forma, simplificar essas duas questões que foram colocadas para que vocês possam compreender de uma maneira mais significativa. Vamos agora aprender a aprender. Muito bem, estamos de volta agora para fazermos uma análise mais específica sobre os autores e as obras desses pensadores, desses filósofos. Quando nós colocamos num primeiro momento o que era o iluminismo, quem foram essas pessoas, o que é que eles representavam, agora nós vamos, nessa segunda parte da aula, especificar de uma maneira mais precisa o que é que eles faziam e quais eram as suas obras. E o que é que essas obras trouxeram de novidade para a humanidade na época e se elas continuam ou não atuais. O primeiro dos pensadores que nós iremos destacar é um pensador ligado à escola iluminista inglesa, chamado John Locke, que é considerado o pai do iluminismo. O John Locke, nesse sentido, é um dos autores que tiveram uma grande importância naquele momento, e a sua principal obra naquele momento foi o chamado Ensaio sobre o Entendimento Humano. Foi um autor que produziu, entre outras obras, essa que nós trouxemos e que foi um grande destaque naquele momento. O John Locke, na verdade, ele defendia que a razão é parte de um produto de nossa mente, na realidade. E ela é uma tábula rasa. Na verdade que nós nascemos praticamente sem nenhuma ideia, e a partir do momento que nós vamos crescendo, essa razão ela vai crescendo a partir do momento que essas ideias vão se materializando. Ou seja, o ser humano vai nascer praticamente como uma tábula rasa, mas, por conseguinte, nós vamos crescendo, nós acabamos nos desenvolvendo. Ele também defendeu a liberdade dos cidadãos, de uma maneira generalizada, e condenou o que nós conhecemos na época do chamado Antigo Regime como o absolutismo monárquico. Ou seja, ele era contrário ao poder absoluto e centralizado nas mãos de um monarca ou de um soberano. Em particular, naquele período, nas mãos de um rei, de um imperador ou de outra pessoa que detivesse o poder centralizado em suas mãos. É nesse sentido que eu também trouxe para vocês um outro pensador, desta feita um pensador francês, muito importante. Eu vou simplificar aí para vocês, eu trouxe também a figura para que vocês pudessem visualizar, o Voltaire, que destacou-se pelas críticas feitas principalmente à Igreja Católica, ou seja, o que a gente caracteriza como alto clero, que é uma parte da Igreja Católica onde estão centralizados os principais governantes ali, o Papa, os bispos, os sacerdotes, de uma maneira em geral. Então, o Voltaire, ele foi um grande crítico a essa ala da Igreja Católica, de uma maneira mais incisiva, e a chamada inflexibilidade. O que é que é esse termo? O que é que isso significa? A inflexibilidade é você ser inflexível a alguma coisa, principalmente naquele período, o que ele caracterizou como inflexibilidade religiosa e a chamada prepotência dos poderosos. O que é ser prepotente? É ser arrogante, é ser uma pessoa, basicamente, que é contrária aos conceitos da humildade. Então, o Voltaire, inclusive ele tem uma obra muito conhecida, chamada Cândido. Para quem tiver interesse, pode correr atrás para se informar melhor acerca desse autor, que também foi muito importante, ligado à escola francesa iluminista. Eu também trouxe mais adiante uma figura também muito importante naquela época, chamada de Montesquieu.
na realidade, o Barão de Montesquieu. Ele também foi um pensador iluminista francês e que, naquele momento, ele concebeu, né, acabou publicando uma obra muito importante chamada O Espírito das Leis. Por que eu estou dando tanta ênfase a essa obra? Comecem a raciocinar junto comigo, tá? Vou pedir agora que todos prestem atenção. Nessa obra, ele defendeu, né, a divisão do que nós conhecemos hoje como os chamados três poderes. Ou seja, ele dividiu e classificou os poderes em executivo, legislativo e judiciário. O que nós conhecemos hoje no Brasil, né, como poder legislativo, aquele que vai fazer a compilação das leis, né, o executivo, que vai ter o papel, né, de executar essas leis, e o judiciário, que vai julgar, né, essas leis de uma maneira geral, são conceitos ainda do século XVIII, como vocês podem perceber. O nosso direito, ele já é uma coisa à parte. O nosso direito, ele é baseado no direito romano, que é bem anterior a esse período. Mas essa divisão existente entre legislativo, executivo e judiciário, nós devemos aí ao Montesquieu esta façanha. Naquele período, nós não tínhamos ainda a noção dessa divisão, estava tudo um tanto quanto misturado, imbricado, mas ele fez esta caridade à humanidade, por assim dizer, em dividir e classificar cada poder. Outro elemento, outro, né, pensador também que teve um papel bastante significativo na época foi o Jean-Jacques Rousseau, né, que é autor de uma obra também bastante conhecida chamada O Contrato Social. Ora, por que eu fiz questão de trazer essa obra aqui para a aula e apresentar esta obra a vocês? É porque é uma obra que, de certa forma, ela tem, eu diria que, um grande pertencimento em nossas vidas, porque o contrato social, ele pode ser visualizado de diversas formas no nosso cotidiano. Um exemplo para que vocês entendam isso. O casamento, por exemplo, é um contrato social. Quando você vai se casar com alguém, aí os nossos alunos e professores que estão nos assistindo nesse momento, vocês assinam lá no cartório um contrato social, nada mais do que isso. E neste contrato social, ele pode ser em comunhão de bens, em separação de bens, em comunhão parcial. Quer dizer que existem vários contratos sociais dentro da própria sociedade. Que eu coloco o casamento como um exemplo, mas existem outros tipos de contratos sociais que também nós fazemos sem percebermos que estamos aí utilizando uma herança do Jean-Jacques Rousseau naquele período. Dentro dessa obra, de uma forma mais específica, ele afirma que o soberano ele deveria dirigir o Estado conforme a vontade do povo. Isso, dentro de um sistema político que nós vivemos na atualidade, que é a democracia, deveria ser assim. Mas, infelizmente, o que nós observamos na atualidade é que isso distorce um pouco, porque, infelizmente, nem todos os soberanos governam de acordo com a vontade do povo. Isso, infelizmente, é um fato. Apenas um Estado, pode colocar a cartela anterior, diretor. Apenas um Estado com bases democráticas teriam condições, basicamente, de oferecer essa igualdade jurídica, principalmente a todos os cidadãos. O que ocorre, de fato, é que nós não visualizamos isto na prática. Ou seja, geralmente, quem é mais pobre, quem não tem condições de pagar um advogado, sofre as consequências e acaba ficando até mais tempo preso. Quem tem condições financeiras mais privilegiadas pode contratar um advogado, pedir um habeas corpus, e quem não tem, infelizmente, acaba tendo que esperar pela justiça, e a justiça, de certa forma, no Brasil, ela demora muito para ser, de fato e de direito, concretizada, infelizmente, para a gente. Eu também trouxe
outro pensador aqui, para que a gente possa também observar o ponto de vista econômico, né, que é o Adam Smith. O Adam Smith, ele foi o principal representante de um conjunto de ideias naquele período que era classificado como liberalismo econômico, que é composto basicamente pelo Estado, que legitima esse poder, de certa forma, e esse liberalismo ele vai também influenciar a vida das pessoas. Além disso, também nós tivemos outros pontos que o liberalismo também se caracteriza, que ele está dentro desse contexto, que é o enriquecimento, de uma maneira geral, do Estado e a expansão das chamadas atividades econômicas capitalistas. Pode colocar a próxima, diretor, por gentileza. Isso aí, muito bem, muito obrigado. E dentro desse contexto, também nós temos a perspectiva de expansão dessas atividades capitalistas. O Estado deve dar liberdade econômica e política para alguns grupos particulares. Então, quando vocês ouvirem falar em liberalismo, vocês vão observar que esse liberalismo econômico não se trata basicamente, ainda nesse momento, de um liberalismo político, que é uma outra coisa que nós trataremos nas próximas aulas, mas o liberalismo econômico basicamente tem essa incumbência de expandir essas atividades do capitalismo e beneficiar, né, o Estado e alguns grupos particulares. A principal obra do Adam Smith foi uma obra que até hoje ela se mantém atual. Ela é muito lida em algumas universidades, chamada A Riqueza das Nações. Nesta obra, ele defende que a economia ela deveria ser conduzida pelo livre jogo entre a oferta e a procura. Ou seja, não há nada que regule entre essas duas perspectivas, tá? Quanto mais você tem produtos para oferecer, para ofertar, e há uma demanda em busca desses produtos, necessariamente não deve ter uma intervenção direta. Essas próprias relações, elas se autorregulam. E isso é o que preconizava basicamente o Adam Smith. Eu também tenho outra imagem que eu trouxe para vocês, que vai, de certa forma, ser uma consequência das influências do iluminismo, a partir ali do final do século XVIII em diante. A gente vai ter como consequência desse iluminismo, eu trouxe dois fatos aí que são, na minha opinião, os principais dentro desse processo, que foi a Revolução Francesa e, aqui no Brasil, em particular, a chamada Era Pombalina, onde o Marquês de Pombal veio para cá, ali em meados ali da metade do século XVIII, em particular em 1750, para gerenciar o Brasil de certa forma, e ele também era um déspota esclarecida, como vocês viram num primeiro momento na aula do professor Amaury. Os reflexos dessa revolução, os reflexos do pensamento iluminista dentro da França trouxe consequências, entre elas a morte do rei, o Luís XVI. Nesse sentido, eu trouxe para vocês um vídeo para que vocês possam observar como isso ocorreu. Então vamos lá. Citoyen, dites-moi ce que je dois faire, monsieur. Il faut enlever votre redingote et votre cravate. Ce n'est pas nécessaire, monsieur.
Je meurs, innocent de tous les crimes dont on m'accuse. Je pardonne à ceux qui sont coupables de ma mort. Et je prie Dieu pour que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France. Muito bem, como vocês puderam observar, a morte do Luís XVI, que era rei da França, naquele período, no período ali posterior ao início da Revolução Francesa, foi uma das consequências do pensamento ali, das ideias iluministas, principalmente ali na França. Como também vocês puderam observar, no Brasil tivemos essa influência materializada dentro do período pombalino, do período do Marquês de Pombal, quando ele exerceu aqui as ideias iluministas através do movimento do despotismo esclarecido. Hoje, nós começamos a quinta fase do EJA, mostrando que nessa etapa da história, falando de história geral, nós tivemos aí uma época, um período em que se destacam uma transição, em que se revela uma transição entre o antigo regime, que era chamado absolutista, aquele regime que existia baseado no poder dos reis, no poder absoluto, por isso esse nome absolutista, e, por outro lado, foi um período em que surgiam novas cabeças, novas mentes, ansiando um novo tipo de governo. Um governo mais descentralizado, um governo que dividisse seu poder e suas funções com o povo. Foi essa, por exemplo, a proposta de Montesquieu, como vimos, na divisão dos três poderes. Mas havia quem falasse, por exemplo, que a liberdade também precisava ser ampliada. Eram os pensadores que defendiam a ideia de democracia, como nós hoje a conhecemos, em que as pessoas pudessem escolher e votar. Hoje é assim porque lá atrás, nessa época, nos anos 1700, 1800, essas pessoas começaram a preparar o discurso, começaram escrevendo artigos, livros, alguns chegaram a governar, por fim, e foram reações até violentas em alguns momentos. Vimos hoje e vamos amanhã ver novamente, pela Revolução Francesa principalmente, que isso não foi muito fácil. Os direitos que nós temos hoje, a liberdade não foi conquistada de graça. Ela foi uma derivação, ela foi uma consequência disso que começou a acontecer nessa época do iluminismo. Também o iluminismo tem seus defeitos. Existe pessoas ali que existiram propostas que de fato podem ser aí duvidosas, mas no seu conjunto possibilitou o iluminismo a que nós chegássemos nos nossos dias com a possibilidade de não termos um poder centralizado. Hoje nenhum país praticamente é mais absolutista, todos têm mais ou menos poder, o poder dividido entre a população. Algumas são ditaduras, esse tema nós vamos conhecer mais adiante, com mais profundidade, mas a maioria dos países não é mais o que era antes desse período, conforme nós estamos vivendo hoje. Nós estamos no encerramento da nossa aula de hoje, primeira, agradecemos poder contar com vocês aí e amanhã também contando, Eduardo? Isso, com certeza, Mauri. Amanhã, se Deus quiser, estaremos novamente juntos para compartilharmos com vocês conhecimentos. Uma boa noite para todos.